Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Glória a Deus, voltamos aqui com o programa Concentração Divina. Se aproxime do seu rádio aí, preste muita atenção da live, né? Dessa live. Preste bastante atenção. Números, capítulo 14, versículo 8. Olha só, uma palavra que Deus está entregando nesta manhã aqui, tá? Números, capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então tá. Aqui a Bíblia fala dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã. A Bíblia fala que foram 12 escolhidos e nesses 12 teve o grupo dos 10 e o grupo dos 2. Os 10 que foram, junto com os outros 2, formando 12, eles espiaram a terra. Eles foram ver, porque Deus, ele prometeu, ele disse, estou dando para vocês essa terra. Essa terra vai ser de vocês. Nós temos que crer que quando Deus lança uma palavra, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Quando Deus promete algo, nós temos que ter um entendimento que foi Deus que prometeu. E se Deus prometeu, ele vai cumprir independente da situação ou do momento. A Bíblia fala que Moisés, ele tem a ideia, vou nomear 12 pessoas para espiar a terra, para olhar a terra. Mas a terra já era deles, pela palavra do Senhor. Pela palavra de Deus, pela boca do Senhor, já era deles. E isso nós temos que ter esse entendimento. Se Deus prometeu, já é teu. Você tem que acreditar até as últimas consequências. Foi Deus que falou, não foi homem. Então, meu amado, Deus disse para eles, a terra é de vocês. Mas aí foram 12 pessoas para espiar, para ver como é que era a terra, se ela era boa. Deus não disse para eles, vocês vão ver a terra, vocês vão ver se vocês podem conquistar. Deus não disse isso. Deus disse que a terra já era deles. Deus mandou apenas eles olhar, observar e ver como era a terra. Para eles ver como era realmente como Deus tinha dito. E eles foram. Só que, quando eles voltaram da terra, quando eles voltaram de lá, eles trouxeram um relatório. Moisés estava animado. Moisés com certeza pensou, agora o povo vai escutar o testemunho. Ele vai escutar o testemunho daqueles que foram lá para ver a terra e eles vão se animar. Eles vão ficar mais convencidos, eles vão se fortalecer com o testemunho daquelas pessoas que vão vir de lá, dos 12 espias que vão trazer para nós aqui o testemunho da terra que Deus prometeu. Só que quando eles voltam, 10 têm um relatório. E os outros 2 também. A Bíblia fala que os 10 que começaram a entregar o relatório, olha, a terra é realmente como Deus falou. Ela mana leite e mel. É uma terra boa. Essa terra, ela é próspera. Só que tem um detalhe. Lá estão os filhos de Anak, são gigantes. São homens de grande estatura. E nós, aos olhos deles, somos que nem gafanhoto. E aos nossos próprios olhos, somos como gafanhoto. Nós não podemos entrar nessa terra. Irmãos, olha só, eles foram lá representar a Deus. Eles eram representantes do Senhor. Mas eles voltaram com medo. Eles voltaram trazendo um relatório negativo. Um relatório pessimista. Dizendo, olha, em outras palavras, quando eles viram aqueles gigantes, eles falaram, não é para nós. Essa terra nós não podemos entrar. E os homens de lá são mais fortes do que nós. Imagina o povo de Deus. Aqueles que foram escolhidos por Deus e foram ungidos para espiar a terra. Entre uma multidão, eles voltaram com esse relatório. Esse relatório fez com que as crianças, as mulheres e os homens começassem a chorar.
caiu os braços do povo, o povo começou a ficar desanimado, começou a ficar triste, aquela multidão, parece que aquela notícia apagou a fé do povo, derrubou aquele povo todo, ao ponto deles se revoltarem. Alguns queriam até apedrejar Moisés. Moisés mentiu para nós. Mas irmãos, foi Deus que prometeu. A palavra de Deus tem muitas promessas e estão todas de pé. E o que eu tenho que fazer para viver as promessas de Deus aqui nessa terra, ainda, antes de Jesus voltar? O que eu tenho que fazer? Esta palavra vai dar para nós uma revelação. Então tá, eles voltaram com esse relatório. Olha, aos olhos deles nós somos que nem gafanhoto. E aos nossos próprios olhos nós somos gafanhoto. Eu vi uma mensagem uma vez de um pastor e disse, as pessoas enxergarem você como um derrotado, os outros enxergarem você como um fracassado, isso é normal. Às vezes as pessoas olham para você e não dão nada para você. Agora, o que não pode é você se enxergar dessa forma. É você dizer, eu sou um gafanhoto, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Deus não disse isso. Em Romanos 8,37 dizem todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Isso é palavra de Deus, não é palavra de homem. Nós temos que viver aquilo que Deus diz e não aquilo que nós pensamos. Nós somos que nem gafanhoto diante desse pessoal aí. É um gigante, eles são poderosos e são mais fortes do que nós. Meu amado, e Deus, ele diz através de Josué e Caleb, que Deus, ele transforma o povo de Deus como um boi selvagem, que não tem quem possa vencer. Josué disse essas palavras. Então, preste atenção, você que está me ouvindo, preste muita atenção. O povo de Deus, ele é reconhecido como um povo que tem um líder que se chama o leão da tribo de Judá. Então, meu amado, olha só a tribo que nós representamos. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o grande, eu sou o todo-poderoso. E Deus, ele diz no livro de Salmos, capítulo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, quem temerei? No versículo 7 diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a Bíblia também diz, através do apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esse povo estava lá com medo e estava dizendo, nós somos pequenininho, nós somos que nem gafanhoto, nós não podemos vencer. Meu amado, está na hora de você que serve a Deus, você que tem o Deus Todo-Poderoso, que você olhe para o gigante e diga, quem é esse incircunciso para desafiar o povo do Deus vivo? Como disse Davi, que era o menor de todos, mas enxergou o tamanho de Deus. Ele viu quem é que estava do lado dele. Você precisa saber quem é que está com você. Você tem um Deus poderoso, você tem um Deus forte do teu lado. E a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Então, meu amado, tome posse das promessas de Deus, da palavra de Deus. Tem muita gente sofrendo na vida aí e padecendo porque está vivendo aquilo que pensa e não aquilo que Deus diz. Então, meu amado, preste atenção. Eles voltaram com esse relatório negativo. Quantas pessoas estão vivendo na vida um relatório negativo? Apresenta para Deus a negatividade. Apresenta para Deus, muitas vezes, a ausência da fé, a ausência da credibilidade no Deus que serve. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser um derrotado. Porque eu sou pequenininho, eu não sou ninguém. Você é pequeno diante da presença de Deus, mas não diante do inimigo. Diante do inimigo, você é filho de Deus. Entenda, meu amado, você não nasceu para perder para o diabo, mas para vencer. Entenda, a Bíblia diz que os filhos de Deus vencem o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, como que você vai assumir uma posição de derrotado, de pequeno, de qualquer um, se você é filho de Deus? Preste muita atenção. Eles foram lá espiar a terra e voltaram com esse relatório negativo. O que tem de gente pessimista nessa vida, mano? Que as pessoas estão animadas, têm fé, acreditam, mas vem sempre alguém pessimista para jogar um balde de água fria. Alguém que vai dizer não vai dar certo, não tem como. Parece que a pessoa não acredita em Deus. Parece que a pessoa não crê que tem um Deus poderoso.
que um Deus que é o Deus provedor, Jeová Jiré, que ele é Jeová Rapá, o médico dos médicos, que ele é Jeová Shalom, príncipe da paz, e ele é Jeová Nissi, a bandeira da vitória. Sabe o que significa a bandeira da vitória? Que Deus é a nossa vitória. Então, meu amado, como que você vai ser um derrotado se Deus é a tua vitória? Então entenda, meu amado, sempre vai ter alguém para desestimular a tua fé, para desacreditar. E aquele pessoal veio, o povo estava ali com fé, nós vamos entrar na terra prometida, Deus prometeu. E aquele pessoal chegou e disse, não tem como entrar, não vai dar, lá tem gigante. Tem um monte de gente enxergando obstáculo e só enxerga dificuldade, só enxerga barreira na vida. Ele não consegue enxergar que Deus abre as portas que muitas vezes estão fechadas. Que Deus, ele abre o mar vermelho que está fechado. Muitas pessoas não conseguem enxergar que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos. É isso que está escrito na palavra. Então, meu amado, eles voltaram e mataram a fé do povo. Só que ali tinha 2 pessoas, foram 12. Foram 12. Tinha 2 pessoas mais, Josué e Caleb. A Bíblia fala que Josué e Caleb rasgaram a roupa e gritaram no meio do povo. Disseram, olha, nós também queremos dar o relatório. Nós também fomos na terra. Nós também fomos lá. Tudo isso que eles estão falando é verdade. Tem gigante lá. Só que um cacho de uva precisa 2 homens para carregar. Lá tem da pedra, verte a água. Lá tem o leite e mel. A terra prospera, a terra é muito boa e certamente será nossa. Olha só o relatório de Josué e Caleb. E eles começam a falar o seguinte. Olha, esse versículo aqui que é a revelação. Esse versículo que é a revelação. Só que Josué e Caleb, eles fizeram calar o povo. O povo estava gritando, revoltado, e eles mandaram o povo se calar. Eles mandaram até aquele pessoal se calar. Porque se tu deixa uma pessoa pessimista falar, se tu deixa uma pessoa negativa falar, daqui a um pouco você é um negativo. Daqui a um pouco você não está acreditando mais. Então, a palavra de Deus tem que prevalecer. E eles falaram, fiquem quietos aí. Nós também fomos lá. E a Bíblia fala que eles tinham um espírito diferente. Olha a diferença. Então significa que quando o Espírito de Deus está em nós, quando o Espírito de Deus está na vida da pessoa, jamais ela vai ser pessimista. Por mais que a missão seja impossível, ela crê porque o Espírito de Deus está nela. Olha, é impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Meu amado, esse é o crente verdadeiro. Esse é aquele que Deus escolheu. Agora, pastor, por que eu estou vivendo nessa vida que o flagelo, eu padeço? Irmão, padecer por Jesus, por causa de servir Jesus é uma coisa. Agora, padecer na vida, sofrer na vida por decisão própria é outra coisa bem diferente. Preste atenção, vou ler aqui. Números 14:8. O que disse Caleb? Olha o que Caleb falou. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra. É essa a revelação aqui, ó. Se o Senhor se agradar de nós. Então, tudo que o ser humano precisa para ter o favor de Deus, tudo que o ser humano precisa para as suas orações ser respondidas, tudo que o ser humano precisa para vencer aqui nessa terra, é Deus se agradar dele. É o que está dizendo no versículo. Se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Terra que mana leite e mel. Essa promessa continua. Meu amado. Deus disse, bem-aventurados mansos, porque darão a terra. Então preste atenção. A Bíblia fala em Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus. Esse é o segredo. O que acontece? Muitas vezes a pessoa quer agradar as pessoas e vive decepcionado. E nunca consegue se firmar. Porque o propósito dele não é agradar a Deus. É agradar o amigo, é agradar o fulano, é agradar o beltrano. Você precisa agradar a Deus. Entenda, meu amado. E você só tem um meio de agradar a Deus. Como? Tendo fé. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós temos que agradar a Deus,
para ter o favor de Deus, para ser abençoado por Deus, primeiro, você precisa ter fé. Sem fé não adianta. Você pode fazer um monte de coisa na igreja, você pode fazer um monte de coisa na vida com intenção de agradar a Deus. Se você não tem fé, Deus está dizendo que é impossível. Sabe o que significa a palavra impossível? Não tem como. É impossível agradar a Deus sem fé. Quando aquele pessoal viu o gigante, viu a dificuldade, eles não acreditaram, eles não tiveram fé. E quantas pessoas estão olhando para o gigante, para a dificuldade, para os obstáculos, para as barreiras, e isso é ausência de fé. Não tem como agradar a Deus desse jeito. Agora, se você vê que existe uma barreira, existe uma dificuldade, mas existe um Deus. Existe um Deus. Pastor, o mundo das drogas está aí. Pastor, os hospitais estão superlotados. Deus é maior que a doença. Deus é maior que o mundo das drogas. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Então, a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê. Então, está na hora de você ter fé. Amém? Enquanto você duvidar, até quando você vai fazer um trabalho na igreja, se você, não, isso aqui não vai dar, é difícil e tal, meu amado, isso não agrada a Deus. Você precisa ter fé. A Bíblia diz assim, ó, eu vou ler aqui, livro de Salmos 147, versículo 10 e 11. O Senhor se agrada daqueles que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor. Então, meu amado, ó, se você não temer a Deus, dificilmente você vai servir a Deus. Se você não temer a Deus, você não vai respeitar a Deus. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm aquele respeito, até mesmo dentro da casa de Deus. Pessoas que brincam dentro da casa de Deus, pessoas que brincam de ser crente, mas isso é falta de temor. Por isso que a pessoa não é abençoada, por isso que a pessoa não recebe vitória. Porque a Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, esses agradam o Senhor. Está aqui, Salmo 147, versículo 10 e 11. Tem que agradar a Deus. E como? Temendo a Deus. A pessoa que teme é a pessoa que respeita. Porque ela tem aquele temor. Peraí, estou na presença de Deus. Automaticamente ele teme, ele tem temor. E o respeito por Deus. A Bíblia diz que esse agrada a Deus. O que mais que agrada a Deus, pastor? O que mais que agrada ao Senhor? A Bíblia fala aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Fazer o bem e de compartilhar com os outros o que você tem, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. E tem gente que diz que sacrifício era só no Velho Testamento. A Bíblia está dizendo aqui no livro de Hebreus, Novo Testamento. Ó, fazer o bem e de compartilhar com os outros o que você tem, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Então toda pessoa que faz o bem. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas às vezes estão dentro das igrejas. Olha, nós temos que fazer uma caridade, temos que fazer algo agora para ajudar as pessoas, vamos dizer uma data especial ou até mesmo um momento de caridade que vão fazer na igreja. Não, vamos dar só para aqueles que vêm na igreja ou só para aqueles que vêm no grupo. Está errado. A Bíblia fala que nós temos que estender a mão sem olhar a quem. Não importa se a pessoa frequenta a igreja ou não. E quando a pessoa não frequenta a igreja, muito melhor, porque aí essa pessoa que não vem na igreja, ele vai perceber, ele vai notar que a igreja é um lugar que não olha, não faz acepção de pessoa. Você tem que ter essa visão de auxílio, não só para quem está dentro da igreja, mas para todas as pessoas. Quantas pessoas estão aí no mundão, esquecidas pela sociedade, pessoas que estão na sarjeta, na dificuldade, e muitas pessoas passam perto, passam do lado, não estende a mão, não ajuda. Aí vai ajudar pessoas que às vezes têm, pessoas que às vezes se enredaram de maneira ilícita, porque agiram mal, e muitas pessoas às vezes estão aí com dificuldade verdadeira, desprovidos na vida, e muitas vezes aquele que se diz cristão não estende a mão. Até o apóstolo Tiago, ele fala na palavra, ele fala bem assim, ó, se alguém chegar na sua casa, na sua residência, está falando da ajuda pessoal. Isso aqui é da vida pessoal e particular de cada pessoa que serve a Deus. Ele fala, se alguém chegar até você,
e pedir o alimento, porque ele está com fome, e você disser para ele, vai em paz, vai, Deus te abençoe, que ajuda você deu? E aí depois o apóstolo Tiago fala bem assim, ó, alguém poderá dizer para você, me mostra a tua fé sem obra, e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. Então o que agrada a Deus é a obra. Não adianta você falar, eu tenho fé, eu ajudo o próximo, se você só fala. Se você não estende a mão quando alguém precisa, alguém veio até você, eu preciso, eu necessito. É lógico, amado, que nós estamos vivendo tempo onde muitas pessoas querem a vida fácil. Há pessoas muitas vezes, aí vai do discernimento. Há pessoas muitas vezes que vão pedir uma ajuda, mas não é para o alimento, não é para ele se alimentar e tal, mas é para ele destruir a vida dele no mundo das drogas. Muitas pessoas às vezes pedem ajuda e você dá uma cesta básica e ele vai lá e vende. Esse é o mundo atual, mas Deus dá o discernimento. Quando nós temos o Espírito Santo, a gente sabe quando alguém, por exemplo, está passando a perna, quer desdobrar uma pessoa boa, porque a pessoa boa, muitas vezes, ele se torna ingênuo em certas situações. É outra coisa que nós temos que tomar cuidado. Porque muitas pessoas se aproveitam, às vezes, da bondade do ser humano. Mas você precisa, não por causa dessas pessoas, deixar de ser bom. Deixar de fazer o bem. Que é o que está dizendo aqui, ó. Fazer o bem e compartilhar com os outros o que você tem, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Às vezes Deus abençoa uma pessoa de uma maneira elevada. Por quê? Para ele poder ajudar quem está na volta dele. São coisas que é uma questão de parar e meditar. Por que Deus me deu uma bênção superior? É coisa que a gente tem que parar e pensar, tá? O que mais que agrada a Deus? Eu vou ler aqui Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Meu amado, as pessoas precisam quebrantar o coração diante de Deus. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas, em vez de quebrantar o coração, endurecem. A pessoa endurece o coração. E Deus disse, olha, quando ouvires a voz do seu teu Deus, não endureça o vosso coração, como fez o povo na saída do Egito. E morreram com a mordida da serpente, porque eles endureceram o coração. Deus estava falando, eles não estavam aceitando. Deus estava falando, eles estavam rejeitando. E Deus disse, ó, quando tu ouvir a palavra do seu Deus, não endureça o coração. Quantas pessoas endurecem o coração? Porque às vezes estão magoados, às vezes estão, vamos dizer assim, inconformados com a vida, com a situação. E aí começa, em vez de olhar para Deus, em vez de prestar atenção na palavra de Deus e viver, começa a viver uma vida de vamos dizer assim, de sentimentos negativos. Muitas vezes a pessoa vive um sentimento de rejeição, ninguém me aceita, ninguém gosta de mim. Sabe, a pessoa que vive como se fosse uma vítima nesse mundo. E a grande verdade é que nós temos que viver a vida que Deus nos ensinou. Eu tenho batido na tecla que não precisa as pessoas nos amar para nós amar elas. Não precisa. Porque a vida de quem serve a Deus não é uma troca de favor. A gente não fica esperando as pessoas fazerem para a gente fazer. Então é totalmente diferente da vida secular aí fora. Toda pessoa que espera do outro uma atitude boa para ele ser bom, vai viver a vida inteira decepcionado. Vai viver a vida inteira frustrado. Mas a pessoa que faz sem esperar quem? Até mesmo se o inimigo for lá, o que a Bíblia fala? Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele comer. Se tiver sede, dá bebida para ele beber. Então Deus está falando da diferença da pessoa que serve a Deus e a pessoa que não serve. Então, meu amado, muitas pessoas guardam ressentimento, vivem magoado, decepcionado, porque ele vive para as pessoas e não para Deus. E a gente deve viver para as pessoas, mas primeiro, amará o seu teu Deus acima de todas as coisas. Então, quando a pessoa quer agradar as pessoas, ele está com a intenção de que as pessoas se agradem dele, vive frustrado na vida. Porque espera elogio, espera muitas vezes que a pessoa... Até Jesus repreendeu um elogio quando o jovem rico chegou. Bom mestre, o que precisa fazer para ser salvo? Jesus, por que está me chamando que é bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Porque Jesus viu que ele estava querendo alguma coisa.
estava elogiando porque estava com interesse. Então, nessa vida aqui, nós temos que agradar a Deus. Aqui está dizendo, ó, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Você precisa quebrantar o coração diante de Deus, não diante das pessoas. Tem gente que chora, se entristece e fica lá aprisionado no sofrimento por causa que o fulano me ofendeu, porque a Beltrana falou, porque o fulano não me ama, porque o fulano... Em vez de se quebrantar para Deus, em vez de chorar para Deus, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, o Senhor é o único que eu preciso me derramar diante do Senhor e me quebrantar. Mas muitas pessoas estão se quebrantando diante dos problemas, das dificuldades, como se os problemas e dificuldades fossem um Deus. Ó, o que mais que agrada a Deus? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,18. Seja grato em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amado, é você agradecer. Aqui está dizendo em todas as circunstâncias. Quer dizer, no momento bom e no momento ruim. Seja grato em todas as circunstâncias. Algumas Bíblias vai dizer, em tudo dai graça. Em tudo. Não só no momento bom. Em todos os momentos. Ele está dizendo aqui, ó. Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus. Tem pessoa que não aprendeu a agradecer. No momento difícil, ele murmura, ele reclama, ele blasfema contra Deus. Paulo e Silas estavam presos. Tinha tudo para murmurar e reclamar. Podia dizer, por que Deus permitiu a gente estar preso aqui? Por que Deus permitiu esse sofrimento, essa cadeia, se nós não fizemos nada de errado? Eles estavam pregando o evangelho, não estavam fazendo nada de errado. Foram parar numa prisão lá e foram mutilados, porque ficaram com as costas toda marcadas e estavam com pés e mãos no tronco. Mas a Bíblia diz que meia-noite eles estavam cantando e adorando a Deus. Eles poderiam estar ali murmurando, reclamando, Deus permitiu essa luta, essa prova, olha aí, eu sirvo a Deus. Tem um monte de gente assim, que está vivendo diante da igreja, diante de Deus, murmurando, reclamando da vida, em vez de agradecer a Deus pelo momento bom, pelo momento ruim. Eles cantavam e adoravam a Deus, porque eles sabiam que eles não estavam ali por acaso. Aquele momento não era por acaso, porque a Bíblia diz tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então eles sabiam que aquilo ali tinha um propósito, e tinha a salvação do carcereiro e dos outros presos que estavam ali, porque o carcereiro ia se matar. E Paulo disse, não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus, crê em Jesus, será salvo tu e a tua família. Naquela madrugada, batizou toda a família do carcereiro. Mas e se Paulo não tivesse sido preso? E se ele não tivesse passado por aquele sofrimento? Então, meu amado, tudo tem um propósito, por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graça. Tanto na adversidade, tanto nos conflitos da vida, em tudo dá graça. E continue com a cabeça erguida, servindo a Deus com a mesma veemência, com a mesma empolgação e com a mesma fé. Porque, amado, em tudo dá graça. Aprenda a agradecer a Deus por tudo. Porque, meu amado, um filho que está sempre agradecendo, o outro filho é ingrato, ele não agradece. E pelo contrário, ele murmura. Qual dos dois Deus vai abençoar? Viu como é fácil ter um entendimento de saber o porquê que muitas coisas acontecem negativo na vida? Que a pessoa só murmura, só reclama, a pessoa não aprende a agradecer. O povo morreu no deserto, porque só murmurava. Deus mandou maná, eles é só maná que Deus tem? Toda hora reclamando. Deus estava abençoando eles, mas eles nunca estavam satisfeitos. Então tem pessoa que não consegue ver nos mínimos detalhes Deus abençoando. A pessoa não vê. A pessoa muitas vezes não tinha uma casa, Deus concede a casa para a pessoa não vê o que Deus está fazendo. A pessoa não tinha um carro, Deus provê, e a pessoa não vê o que Deus está fazendo. A pessoa às vezes não tinha onde, não tinha o que comer. Deus começa a prover, Deus começa a abençoar, Deus abre portas de emprego. E a pessoa não vê que isso é Deus abençoando. A pessoa não consegue ver. Aí a pessoa muitas vezes reclama da vida, reclama de tudo, se afasta de Deus, mas não consegue ver o quanto Deus abençoou, o quanto Deus tem abençoado. Pai, eu cheguei quebrado, eu cheguei falido, olha o que Deus fez na minha vida. Quantas pessoas não enxergam Deus operando, porque não aprenderam a agradecer.
por aquilo que Deus está fazendo. Como que Deus vai fazer mais? Como que Deus vai abençoar mais a pessoa? Então seja grato, amado. Não importa se você está numa situação difícil, não importa o momento que você está. Deus prometeu, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas só que o apóstolo, o Caleb, nos ensinou aqui. Ele nos ensinou. Porque ele diz assim, ó, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Então todo o segredo é Deus se agradar de nós. Meu amado, agrada a Deus. Até quando você vai ficar nessa luta aí? Tentando agradar o sistema, tentando agradar pessoas. Se Deus se agradar de nós. Eu vou finalizar dando uma baita revelação aqui. A Bíblia fala que no período do rei Xerxes, do rei Assuero, o Amã, junto com toda a comitiva dele, planejaram a morte de todos os judeus, de todos os hebreus. Eles planejaram a morte e fizeram um documento para que todos os hebreus fossem mortos, enforcados. Só que isso chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que era tio da Esther, que o seu nome era Dácia, passou a ser Esther, porque ela foi levada para o palácio e foi escolhida como a rainha, a mulher do rei. Então, meu amado, e o Mardoqueu leva a conhecimento da Esther e diz, olha Esther, está acontecendo isso aqui. Estão planejando a morte de todos os hebreus. E já tem data marcada. Todos vão morrer enforcados. E ela está aí, Deus não te colocou como rainha em vão. Está entendendo por que muitas pessoas hoje ocupam cargos importantes na sociedade? Deus coloca como objetivo, com um propósito. E Deus, porque ninguém poderia resolver o problema a não ser alguém que tivesse autonomia, que seria a rainha. E o Mardoqueu, tu acha que Deus te colocou como rainha por acaso? Tu acha que tu tá aí só para ficar no bem bom, uma vida boa e nós vamos perecer tudo? Agora é a hora de tu usar o que Deus colocou nas tuas mãos. Deus te ungiu como rainha. Deus te colocou como uma autoridade máxima aí. Então agora é contigo. E a Esther toma uma posição. O que ela faz? Muitas pessoas, às vezes, quando vem esses problemas, dificuldades, elas correm para todo mundo. E, por último, elas procuram Deus. A Esther colocou Deus em primeiro lugar. Ela decretou para todos os hebreus um jejum. Faça um jejum de 3 dias. Até os animais, as crianças, todo mundo. Todo mundo faz o jejum durante 3 dias, porque eu tenho que ir lá representar todo o povo. Eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão é muito perigosa. Por que a decisão era perigosa? Ela tomou a decisão de entrar na presença do rei sem ser chamada. Toda pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada, morria na hora. A pessoa era morta. Ela não conseguia nem chegar na metade do palácio. Ela era morta. Só tinha uma saída. Só uma saída. Se o rei estendesse o cetro. Quantas mulheres rainha morreram na época? Porque elas entravam sem ser chamadas e isso era um insulto. Isso era um desrespeito com o rei. Então o rei estendia o cetro, mesmo sendo a mulher dele. Então a Esther, ela disse, olha, eu vou entrar na presença do rei para poder interceder por nós, por todo o povo hebreu. Eu vou entrar lá sem ser chamado. Então todo mundo faça o jejum. É um segredo. Você quer o favor de Deus? Se prepare, se consagre e busque a Deus para você poder tomar decisões importantes. Então ela se consagrou, se preparou, até que chegou o dia. Quando chegou o dia, ela entrou na presença do rei. Ela entrou, todo mundo ficou espantado. Os soldados já se prepararam com a espada, já se prepararam, e o rei, ele estendeu o cetro. Pastor, o que essa mensagem tem a ver com essa palavra que o senhor trouxe? Que se nós agradar a Deus, Deus vai nos atender e vai conceder o favor dele. O que tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o rei Assuero representa o Senhor. E a Esther representa a igreja. A Esther, ela representa o povo de Deus. Ela entrou ali representando todos os hebreus, toda a igreja.
Então ela entrou dentro do palácio e o rei estendeu o cetro. Quando o rei estendeu o cetro, ele disse: olha, pede até metade do reino que eu te dou. O que tu pedir, tu tem agora nas tuas mãos a oportunidade de pedir. Olha só a revelação de Deus. Quando você agrada a Deus, quando você faz a vontade de Deus, Deus, ele estende o cetro para que você possa pedir, para que você possa dizer para Deus a tua necessidade, a tua carência. Foi isso que aconteceu. E a Esther, ela fez o pedido e foi atendida. Esther representa a igreja. O rei Xerxes, o rei Assuero, representa o nosso Deus. Então, meu amado, olha a revelação de Deus que Deus está dando aqui nesta manhã. Você precisa aprender a agradar a Deus. Não adianta você querer o favor de Deus, não adianta você querer a ajuda de Deus se você só desagrada a Deus. Se você não respeita Deus, se você não busca Deus como deveria, se você não tem um compromisso com Deus como deveria, você só quer o favor de Deus. Não. Agrade a Deus. Aprenda a fazer coisas que Deus se agrada. E pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Nós vamos rodar 2 canções e já voltamos com o programa Concentração Divina.